me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Que nós não possamos enxergar Cristo somente quando as coisas dão certo. Que nós possamos observar e contemplar Cristo em todas as coisas, nas portas fechadas e as abertas, quando a nossa vontade se realiza e quando não, porque Cristo está em todas essas situações. E quando entendemos que a revelação dele está em receber coisas eternas que não têm valor tangível para nós, porque nós vivemos em meio a acumular bens, a toda a correria do nosso dia a dia, mas que nós possamos enxergar Cristo em todas as coisas, porque Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, porque nada no mundo se move sem a vontade do soberano Deus, porque em Cristo nós somos completos. Sem Ele nós vivemos por aí à deriva, procurando nos satisfazer e nunca encontrando algo que nos satisfaça.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Novamente. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. A igreja pode declarar isso? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito
infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Continue louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Irmãos, foi louvado aqui, né? Só para te adorar. E por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Por que adorar ao Senhor? Porque o Senhor é bom. Por que adorar ao Senhor? Porque seu nome é grande. Ele é grande, Ele é eterno, Ele é Deus. Por isso que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então não meça esforços nesta noite a adorar ao Senhor. Rasga a tua alma, o teu coração perante ao Senhor, porque Ele é digno. Porque muitas das vezes a gente adora uma certa música, um certo artista, né? Alguém às vezes que faz parte do meio do homem. Mas Deus não, Deus Ele é o Criador, Ele te criou. Só em você levantar nesta manhã, Ele já é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas não devemos somente adorar ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é glorioso, porque Ele é Deus. Devemos louvar o Senhor às vezes também nos momentos difíceis. Eu conheço um homem da Bíblia chamado Jó, que em meio à sua dificuldade que ele estava passando, ele não murmurou, mas a Bíblia nos diz que em meio àquela tribulação, ele rasgou as suas vestes e adorou ao Senhor. Por essa razão, eu te convido a adorar ao Senhor, mas não viemos aqui somente para adorá-lo, viemos aqui também para ouvir a sua voz, para ouvir a sua instrução. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quem crê nesta noite? Você crê? Eu creio, irmãos. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Ore aí, coloque a sua causa nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Amém? Vamos orar? Amantíssimo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia qual o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui diante da Tua presença, na Tua casa, para Te adorar e bendizer o Teu nome. Viemos aqui também, Senhor, para ouvir, Senhor, uma palavra que venha do trono da Tua graça. Queremos, Senhor, sair daqui instruídos, Senhor, pela Tua palavra. Então eu te peço que o Senhor venha usar, Senhor, de uma forma grandiosa, Senhor, o pastor Fábio, que estará ministrando uma palavra aos nossos corações, que virá do trono da Tua graça. Senhor, como eu sempre te pedi e como sempre eu te peço, fala, Senhor, que a sua igreja ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos, que bom que você veio. Fala isso aí para o seu irmão, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Olha, hoje é dia de Deus lembrar de você mais uma vez. Estamos na nossa quarta-feira bíblica e nessa quarta-feira bíblica a gente está fazendo aqui uma série de mensagens
baseado nos salmos de peregrinação. São aqueles salmos que o povo de Deus cantava na sua caminhada até a casa de Deus. Estamos aqui nessa série desde o salmo de número 120. E hoje a gente vai fazer a pregação baseada no salmo de número 132. O que Deus tem para falar aqui conosco nesse lugar? Eu tenho certeza, irmãos, que Jesus tem uma palavra para falar diretamente aos nossos corações. Quem crê nisso? Amém, Jesus. Vamos chamar as nossas crianças para cá então, vamos orar por suas vidas e vamos liberá-las para o seu momento todo especial, também na presença de Deus. Glória a Deus. Tendo suas mãos para cá, vamos orar por nossas crianças. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença e nesse momento queremos entregar as nossas crianças ao Senhor mais uma vez, as nossas crianças que estarão aos cuidados, Senhor, dessas tias, dessas professoras tão maravilhosas que têm se dedicado, Senhor, a cuidar espiritualmente das nossas crianças, que a Tua unção especial esteja sobre a vida das Tuas servas, para que elas ministrem às nossas crianças, porque nós queremos ver as nossas crianças, Senhor, crescendo na Sua presença, em nome de Jesus, amém. Então as nossas crianças já estão liberadas, e como eu falei, vamos lá no Salmo de número 132, se a mídia puder colocar aí para mim o versículo 1 apenas, e deixar projetado esse versículo 1 do Salmo 132, eu agradeço. Então vamos lá, gente, Deus tem duas ferramentas para renovar a nossa caminhada com Ele. E é isso que o Salmo vai mostrar para a gente aqui. Esse Salmo de número 132 é um Salmo onde Deus apresenta para nós, através do salmista, duas coisas que nós necessitamos para renovar a nossa caminhada com Deus. E quando a gente fala, gente, da nossa caminhada com Deus, a gente fala de uma trajetória que é marcada por alegrias e também muitos desafios. Na trajetória, na nossa caminhada com Cristo, nós encontramos também muitos momentos de esfriamento espiritual. Você é testemunha disso e eu também sou testemunha disso, porque de vez em quando parece que se abate sobre as nossas vidas um desânimo, uma frieza, uma tristeza que tenta paralisar a nossa caminhada. Mas esse salmo aqui, irmãos, é uma resposta de Deus para nós, para renovar o nosso prazer, o nosso gosto, a nossa alegria em caminhar com Jesus Cristo, porque a caminhada com Jesus Cristo, irmãos, terá um desfecho glorioso, terá uma concretização final, aonde a gente estará para todos sempre em sua presença. Então a gente não pode parar, a gente não pode desistir, e também nós não queremos caminhar essa caminhada cristã cabisbaixos. Nós não queremos caminhar essa caminhada cristã desanimados e nem enfraquecidos. Por isso o salmista hoje vai trazer para nós aqui dois combustíveis que vão acender a chama do nosso coração para caminhar com mais vigor, com mais força nessa caminhada que Jesus trouxe para as nossas vidas. Caminhar é preciso e nós não iremos parar, mas também queremos caminhar com excelência, essa caminhada com Cristo Jesus, que é a melhor caminhada da nossa vida. Então, posso ler o Salmo? Eu vou ler aqui apenas alguns versículos, é um Salmo muito grande, tem 18 versículos, mas eu quero ler somente alguns versículos chave desse Salmo de número 132. Então, versículo 1, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas dificuldades ou aflições. Verso 7, entraremos no seu santuário, ou no seu tabernáculo. Agora o verso 10, por amor de Davi, teu servo, não faça virar o rosto do seu ungido. Apenas esses 3 versículos, vamos uma oração. Senhor, estamos diante de Ti, e nesse momento com a responsabilidade de transmitir a Sua palavra. Nós queremos ser impactados, Senhor, por essa palavra viva. É através dessa palavra que o Senhor fala aos nossos corações.
É através dessa palavra que o Senhor aviva as nossas vidas, para que nós possamos continuar a nossa marcha, a nossa jornada, pois aquele que fez a promessa, aquele que nos chamou, é fiel para nos sustentar até o fim. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, esse salmo, ele tem apenas 3 partes. A primeira parte, ele vai do versículo 1 ao versículo 6. E nessa parte, o salmista está lembrando do passado, está lembrando da história do seu povo. Na segunda parte, nós temos o verso 7 ao verso 9, aonde o salmista vai apresentar um convite para viver uma adoração com excelência. E na última parte, que é o verso 10 ao verso 18, o salmista está lembrando da promessa de Deus sobre a vida do seu povo. Então é basicamente isso que nós iremos conversar aqui nessa noite. Mas a gente precisa dar um tema para a gente conversar sobre esse tema. Então, quem tem história e quem tem promessa, jamais vai parar a sua caminhada. Então, qual é a conversa que a gente vai ter aqui nessa noite? Tendo história e tendo promessa, essa nossa caminhada vai até o fim, porque é exatamente isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está olhando para a história com Deus e está olhando também para a promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a vida do seu povo. E por que ele faz isso? Por que ele faz esse exercício de trazer à tona a história do seu povo? Por que ele faz esse exercício de trazer à tona a grande promessa de Deus sobre a vida de Davi, do qual Jesus Cristo descende? Porque é através da história e da promessa que a sua caminhada é renovada, para que ele prossiga e avance firmemente, caminhando na sua trajetória com Deus. A gente costuma lembrar aqui que esses salmos são os salmos que o povo de Deus cantava quando ia lá na igreja de Jerusalém, lá no santuário de Jerusalém. Então o povo saía das suas cidades e saía das suas cidades cantando uma coleção de hinos, uma coleção de salmos. O que é um salmo, gente? Um salmo é um hino que o povo judeu cantava a Deus lá na antiguidade. Então, quando eles subiam à igreja do passado, quando eles subiam no santuário lá de Jerusalém no passado, eles costumavam usar uma coleção de hinos, que eram 15 salmos ou 15 hinos. Eram os 15 hinos que eles entoavam na sua caminhada, enquanto os fiéis iam para o santuário. Então, durante a caminhada, eles pegavam o Salmo 120 e cantavam o Salmo 120. E a partir daí, ia cantando esses salmos, Salmo 120, Salmo 121, Salmo 122, até o Salmo de número 134. Está dando para compreender a coleção de salmos que esse povo cantava na sua subida para o santuário? Porque é preciso a gente contextualizar para entender que esse salmo de número 132 está dentro desse contexto. E aqui, enquanto o salmista subia para a casa de Deus, enquanto o povo de Deus subia na sua marcha, na sua trajetória, até chegar no santuário lá em Jerusalém, eles cantavam o Salmo 132. Então você tente imaginar a cena, um grupo de judeus, digamos, um grupo de fiéis, subindo para o santuário e cantando esse Salmo de número 132. Enquanto cantava, o grupo que subia lá para o santuário de Jerusalém, enquanto ia cantando esse salmo de número 132, o que eles invocavam? O que eles traziam à tona na sua memória, no seu coração? Eles estão subindo, digamos assim, com a harpa na mão e cantando o salmo de número 132. E aquele grupo que ia cantando, aquele grupo que ia louvando a Deus até chegar ao santuário, quando chegava no salmo de número 132, eles lembravam que tinha uma grande história com Deus, uma história marcada pelas grandes manifestações de Deus, uma história marcada também pelos grandes desafios, mas tinha uma história de vida com Deus, uma história de relacionamento com Deus. E prosseguindo na sua marcha, eles lembravam também dessa grande promessa que Deus fez a Davi, que jamais
será quebrada. E por que, gente, é tão importante essa promessa que Deus fez a Davi? Porque essa promessa que Deus fez a Davi não é a promessa apenas a um rei judeu, é uma promessa que envolve toda a humanidade, porque a promessa que Deus fez a Davi era para Davi, seus filhos, seu povo e toda a humanidade, incluindo a minha e a sua vida. Então, já que a gente entende mais ou menos como é que é o contexto desse salmo, na época em que os judeus entoavam esse salmo, vamos ver quais são os assuntos que a gente pode trazer para as nossas vidas. Veja como é que começa, gente, o versículo 1. Porque a primeira coisa que o salmista faz é pedir a Deus que se lembre de quem? Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Quando ele toca na história do seu povo, o que ele lembra? Ele lembra das aflições de Davi. E a gente sabe que a história de Davi é uma das histórias mais intensas dentro da Bíblia. A história de Davi é uma das histórias mais documentadas pelos textos bíblicos. Ele entra nas Escrituras, ele aparece nas Escrituras pela primeira vez, quando Deus fez uma grande seleção lá na sua casa. Deus enviou o profeta Samuel na sua casa para escolher lá na casa de Davi, entre os filhos de Jessé, alguém que fosse rei sobre Israel. E é a partir daí, gente, que Davi aparece pela primeira vez na história sagrada. E como que ele aparece? Vivenciando um momento maravilhoso na sua vida. Ele era apenas um pastor de ovelhas. E aonde que ele vivia? Cuidando das ovelhas do seu pai no campo. Ele cuidava das ovelhas do seu Jessé, o seu pai, e cuidava com todo o carinho, com todo o amor. Ele saía com o seu rebanho para o campo, e lá no campo, ele que era um músico também, costumava apacentar as ovelhas, cantar hinos para Deus, cuidar do seu rebanho. Essa era a vida de Davi na sua juventude, era assim que ele vivia. Mas de repente Deus mandou um profeta lá na sua casa para escolher entre os filhos do seu Jessé alguém que seria rei sobre Israel. E gente, a coisa mais interessante é que Davi não foi chamado para participar desse processo de seleção. Imagine, está acontecendo uma seleção lá na minha casa para escolher entre os meus irmãos para ser rei de Israel e ninguém me chamou. Ninguém mandou eu vir, ninguém mandou eu participar, porque ninguém acreditava, gente, que Davi pudesse ser o novo rei de Israel. Sabe aquela coisa que a gente olha para a gente e fala assim, eu jamais vou estar lá naquele lugar um dia? Sabe quando a gente olha para a gente e fala assim, olha, eu não sou nem contado para participar da seleção. Em relação a mim, não há nenhum tipo de possibilidade. Essa era a situação de Davi. Para que perder tempo de trazer Davi para casa para participar desse processo de seleção, se ele não estava nem cotado na mente do profeta Samuel, e nem muito menos na mente do seu pai, e nem contudo, nem também, melhor dizendo, na mente dos seus irmãos. Mas de repente, gente, naquele dia Deus surpreendeu todo mundo, porque Deus escolheu aquele garoto, Deus escolheu aquele rapaz, Deus escolheu um simples pastor de ovelha que carregava um cajado na mão para carregar um cetro e ser o novo rei da nação. Foi assim que Davi apareceu na história sagrada, vivenciando uma escolha, uma eleição da graça de Deus na sua vida. E que maravilhoso é, irmãos, quando Deus olha para mim e fala assim, vem. Quando Deus olha assim, Carlos Henrique, vem, porque agora você é meu. Vem, Liliane, que agora eu quero que você esteja fazendo o meu chamado na sua vida. Venha Sueli, venha Natane, venha Peter. É maravilhoso quando Deus olha para nós e nos chama pelo nosso nome. E sabe por causa de que você veio aqui nessa noite? Porque Deus te chamou pelo seu nome. Deus te escolheu para realizar uma obra na sua vida e dar a você uma missão a realizar nesta terra.
Assim como o profeta foi lá na casa do seu Jessé, Jesus, o profeta dos profetas, ele veio aqui para dizer para você: eu te escolhi para você ser meu, eu te escolhi para transformar a sua vida, eu te escolhi para mudar a sua história. É assim que Davi entra na história sagrada, com um momento maravilhoso na sua vida. E você acha que esse momento é um momento de alegria ou é um momento de aflição, gente? De quê? Tem certeza? Tem certeza, gente, que isso é um momento de alegria? Ah, é só falar assim que vocês ficam com medo, né? É claro que é um momento de alegria. Peter, é só apertar a voz que o pessoal fica assim meio com dúvida. Será que eu falei certo, falou errado? Falou certo. É isso mesmo, Jane. É isso mesmo, povo de Deus. É um momento de alegria. É um momento de celebração. Não é momento de aflição. E essa alegria vai aumentar, porque depois de receber o óleo da unção sobre a sua vida, que representa o domínio do Espírito Santo na sua vida, ele foi eleito por Deus, e agora ele foi ungido com o óleo sagrado para representar que a partir daquele momento o Espírito Santo dominava a sua vida. É alegria ou tristeza? Ah, agora vocês estão com medo de falar não, né? Ele se tornou um herói nacional. Quando a batalha com o gigante de Golias começou, ele pulou para o campo de batalha, aceitou o duelo, o desafio, venceu aquele gigante, se tornou um herói nacional. Olha que lindo, irmãos, a escolha que Deus fez de Davi está levando ele ao triunfo, está exaltando a vida dele, está fazendo história na vida dele. Mas não se esqueça, gente, que caminhar com Deus é momento de alegria. Davi foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Davi foi ungido com o óleo da unção que representa a possessão do Espírito Santo na sua vida. Ele se tornou herói nacional porque venceu um gigante chamado Golias, que ninguém tinha coragem de encarar. Se tornou general do exército de Israel. Para onde ele saía liderando a tropa, ele voltava só em festa. Ele saía para o campo de batalha, quando voltava, as mulheres de Israel, as jovens de Israel, o povo já estava esperando com um banquete, com festa, com celebração e com alegria, porque Deus tomou aquele simples pastor de ovelha para fazer uma grande história na sua vida. Olha, Jesus tem triunfo para nós. Quando o Senhor nos escolheu para si, nos regenerou, nos deu a salvação, a nova vida e colocou em nós o seu Espírito Santo, isso é uma chamada para andar no triunfo de Cristo. Jesus tem triunfo para as nossas vidas. E qual é o maior triunfo, irmãos, que Jesus tem para as nossas vidas? O maior triunfo que Jesus tem para as nossas vidas é o triunfo da nossa eleição. Ele nos chamou, nos regenerou, nos trouxe para a sua presença, a fim de nós caminharmos com Ele, glorificando o seu nome. Que triunfo maior do que esse, irmãos? Esse é o maior triunfo, que traz também os triunfos dessa vida. Porque Ele nos abençoa espiritualmente, mas também Ele nos abençoa fisicamente. Então, caminhar com Deus é uma caminhada de triunfo, é uma caminhada de glória. Mas pode se preparar, porque caminhar com Deus também é desafio, aflição e dificuldade. Davi estava em ascensão e em crescimento, mas a aflição chegou na vida de Davi. Esse homem que foi escolhido por Deus e viveu esse início de caminhada maravilhosa, começa a enfrentar aflições profundas na sua vida. Da noite para o dia, ele passou a ser invejado pelo rei Saul e se tornou um fugitivo do reino, um homem caçado, um homem procurado, um homem que teve que fugir e se esconder nas cavernas, nos desertos, para não ser executado pelo rei Saul, que passou ali a odiar. Nesse momento a sua caminhada se torna uma caminhada
de aflição, dor, angústia. Ele teve que pegar os seus pais, deixar com alguém para cuidar, porque ele não tinha mais condições de cuidar dos seus pais e estar ao lado dos seus pais. Davi entrou nas aflições da caminhada com o seu Deus. Mas lembra, caminhar com Deus é caminhar com triunfo e com aflição. Essa aflição entrou na sua vida, ele se tornou um fugitivo, mas Deus derrubou o seu perseguidor e ele de fato se torna rei de Israel. Recebe a coroa na sua cabeça, o cetro em suas mãos, é aclamado por toda a nação. Viva o rei Davi! Quando o homem se assentou no seu trono e se tornou o novo rei de Israel, ele começou a liderar as suas tropas pelos campos de batalha, vencendo nações e estendendo os domínios do seu reino para outras nações. Foi um novo tempo de triunfo para a vida de Davi. Mas aí ele comete pecado, transgride a lei de Deus e volta a vivenciar dores profundas na sua alma, sentiu a ausência do Espírito Santo, cometeu um baita adultério e um baita assassinato. Davi pecou de maneira horrível e horrorosa, horrenda. Se hoje ele estivesse no nosso tempo, ele seria condenado por crime doloso, que tem intenção de matar, um plano macabro, maligno. Esse é o Davi, que foi escolhido por Deus, mas não deixou de ser homem e não deixou de ser pecador. E quando uma brecha ele abriu na sua vida, a sua vida declinou ao mais profundo do abismo, um assassino, um adúltero. Mas, gente, o que Deus fez na vida desse homem? No fundo do poço, no abismo do seu pecado, Davi olhou para Deus e percebeu o grande erro que ele fez na sua vida, percebeu o grande pecado que ele cometeu contra o seu Senhor e pediu a Deus: Senhor, cria em mim um coração contrito e renova em mim um espírito aquebrantado, não retire de mim o teu espírito. O que é isso, irmãos? Um homem que cometeu a loucura do adultério, um homem que cometeu a loucura do assassinato, mas um homem que se arrependeu profundamente e reconheceu que o seu coração corrupto e pecador podia ser transformado por Jesus Cristo, e do abismo do seu pecado, ele foi levantado e restaurado para o seu Senhor. Quando nós lembramos então da história de Davi, nós lembramos de uma história de triunfo e de aflições, e é isso que o salmista, para que você perceba o que a gente está falando aqui, é isso que o salmista está falando aqui no verso 1, Senhor, lembre-se de todas as aflições de Davi. Era um homem marcado por aflições profundas na sua vida, mas foi um homem que nunca desistiu da sua caminhada com Deus, e foi um homem que nunca foi abandonado pelo seu Senhor. No fundo do abismo, Deus lembrou-se dele e restaurou. Quando era o fugitivo do rei, Deus se lembrou dele e lhe deu triunfo. O que o salmista está pedindo a Deus foi exatamente aquilo que Deus fez na vida de Davi. Deus nunca se esqueceu de Davi. Pastor, o que o Senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que esse Deus que não se esqueceu de Davi é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo ao nosso encontro para dizer assim para nós: eu nunca me esqueci de você. Agora veja, irmãos, qual é o desejo que você traz no seu coração? Qual é o desejo que nós trazemos no nosso coração? Porque esse homem que o salmista está pedindo para não ser esquecido por Deus, apesar de ter vivido toda essa história, é um homem que tinha um desejo
extraordinário no seu coração. E é essa história que o salmista está lembrando. É essa história que o salmista está lembrando para que a sua própria vida possa ser renovada no caminhar. Esse salmista, ele caminha em direção à casa de Deus, ele caminha em direção ao santuário. O povo caminha em direção ao santuário, lembrando dessa história. Deus não se esquece do seu povo, Deus não se esquece daqueles que chamou para si, mesmo quando peca, falha e erra, Ele não se esquece e envia o seu perdão e a sua regeneração. Agora pense você, esse grupo de judeus subindo para a casa de Deus cantando esse hino, o Senhor nunca esqueceu de Davi, e eu tenho certeza que Ele também nunca vai se esquecer de mim. Então é essa fé, é essa visão que nós temos que abraçar em nossas vidas. Ele não se esquece de nós. Mas o desejo de Davi, irmãos, é o desejo que nós precisamos pedir a Deus para colocar no nosso coração. O verso 2 ao verso 6, Davi é lembrado no seu desejo. E qual foi o desejo extraordinário que Davi trouxe no seu coração, gente? O desejo de construir uma casa para Deus. Verso 2, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem porei as minhas pálpebras, nem repouso as minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor e uma morada para o Deus de Jacó. Você sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu não aceito isso na minha vida. Porque Davi, quando ele começa a falar isso, ele está morando, sabe aonde? Num palácio. Um palácio maior do que esse templo aqui. Então Davi olha para o seu palácio luxuoso, olha para as colunas do seu palácio, olha para a mobília do seu palácio e lembra da sua vida. Quem era eu? Quem era Davi? Eu estava lá no campo com as ovelhas do meu pai, cuidando com um cajado na mão, correndo atrás de ovelha, cuidando de ovelha para a ovelha não cair no abismo e no penhasco. Olha onde Deus me colocou. Deus me colocou num palácio luxuoso. Deus me colocou uma coroa na cabeça, um cetro na mão e um trono para eu me assentar. E ele? Qual é o santuário que ele tem para o seu nome? Não é digno. Se eu, que não sou nada, tenho uma casa extraordinária assim, o meu Deus precisa de um santuário digno da sua grandeza. Ele lembra, o salmista lembra desse desejo que Davi trouxe no seu coração de edificar, de construir uma casa para Deus. Eu não sou digno de morar nesse palácio. E a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, ela não pode ficar nessa tendinha aí não. Eu preciso construir uma casa digna da glória e da grandeza do meu Deus. Gente, esse desejo que Davi trouxe no seu coração é aquilo que Jesus veio fazer entre nós. Assim como Davi projetou construir uma casa para Deus, o que Jesus veio fazer aqui entre nós, irmãos? Jesus veio construir uma nova casa para Deus. E que casa para Deus ele construiu? Essa casa se chama igreja. O próprio Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o desejo que tem passado no seu e no meu coração? Davi foi um homem de aflições, irmãos. Um homem marcado por muitas aflições na sua vida. Mas foi um homem que nunca esqueceu de edificar uma casa para Deus. E como que eu posso edificar uma casa para Deus, irmãos? Como assim, pastor? Você está falando que eu vou construir o santuário? Eu construo uma casa para Deus, irmãos, na minha própria vida. Eu construo uma casa para Deus quando a minha vida se torna uma casa digna da morada do meu Senhor. E essa casa digna de morada do nosso Senhor é uma casa que foi regenerada e transformada pelo próprio Jesus.
eu preciso pedir a Deus para trazer esse mesmo desejo para o meu coração. Eu quero construir a minha vida como casa de Deus, eu quero construir a minha vida como a habitação de Deus. Eu não posso viver nesse mundo sem esse propósito. A minha vida tem que ser nessa terra uma morada de Jesus Cristo. E quando eu faço isso, irmãos, eu vivo a excelência da adoração. Porque depois de mostrar o desejo de Davi, o salmista então, no verso 7 ao verso 9, vai fazer o convite da verdadeira adoração ao seu Senhor. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da sua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. A casa está de pé, irmãos? Eu preciso colocar a casa da minha vida de pé, como santuário da habitação do meu Senhor. E quando eu construo a minha vida como casa de Deus, eu sou convidado a oferecer a Ele a verdadeira adoração. E como é que a gente faz a verdadeira adoração? Se humilhando aos seus pés, vestidos da justiça de Cristo e se alegrando na presença do nosso Deus. E por fim, o salmista lembra da grande promessa que Deus fez a Davi. Dos versos 10 até o verso 18, o salmista traz a sua lembrança, a promessa que Deus fez a Davi. Depois de lembrar da história envolvendo Davi, agora o salmista vai lembrar da grande promessa que Deus fez a Davi. E qual foi essa promessa, irmãos? A promessa de um reino eterno, aonde os seus descendentes se assentariam no seu trono, de geração a geração, até a chegada de quem? Até a chegada de Jesus Cristo, para concretizar esse reino eterno que começou com Davi. Qual foi a promessa que ele fez para nós? Qual foi a promessa que ele fez para a igreja? Qual foi a promessa que ele fez para os seus discípulos? A promessa de um reino eterno, que começou com Davi e se concretizou em Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou e ordenou a pregação do seu reino por toda a terra. E a partir disso, nós entramos nesse reino eterno da promessa de Deus, que é o reino de Jesus Cristo concretizado entre nós. Irmãos, quando eu lembro da minha história com Deus, quando eu lembro da história de Deus, ou seja, a história da salvação e a promessa do reino eterno, a minha caminhada, ela muda de figura. A minha caminhada se torna uma caminhada firme, porque esses peregrinos, esses fiéis, quando subiam a Jerusalém para cultuar a Deus no santuário, quando eles marchavam em grupos, em caravanas, para ir lá no santuário e cultuar a Deus dessa maneira que nós vimos aqui, com excelência, com alegria e com justiça, o que eles lembravam? Eu faço parte da promessa do reino eterno que Deus fez a Davi. Eu faço parte desse reino eterno, e por isso eu vou subir para o santuário com alegria, para servir e louvar ao meu Deus. Fique de pé nessa noite, por favor. Você faz parte desse reino eterno? Existe uma promessa sobre as nossas vidas. Jesus prometeu um reino eterno para as nossas vidas. Esse reino, irmão, jamais poderá ser abalado. Esse reino jamais poderá ser destruído. E o que isso significa? Que nós, os cidadãos desse reino, jamais seremos destruídos, jamais pereceremos, porque o negócio que Deus tem nas nossas vidas, irmãos, é um negócio de eternidade a eternidade.
Ele nos chamou para servir esse reino eterno e marchar firmemente, porque esse reino eterno é o único que pode transformar a nossa vida. Vamos um louvor e daqui a pouco uma oração nessa noite. Eu não darei sono aos meus olhos, até que seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que seus olhos encontrem um lugar. E eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. É isso que Ele tem para nós aqui nessa noite, um reino eterno. Um reino eterno que Ele preparou para que nós fôssemos seus cidadãos. Um reino eterno que Ele preparou para nos dar a nova vida. Um reino eterno que Ele disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito jamais poderá ver o reino de Deus. É esse reino eterno que Ele preparou para as nossas vidas. E nessa noite você tem a oportunidade de viver plenamente esse reino eterno. Se você quiser vir aqui na frente, reconhecer esse reino eterno, esse Cristo eterno na sua vida, é uma oportunidade que nós temos aqui nessa noite. Uma oportunidade para dizer: Jesus, eu quero história contigo. Eu quero viver a minha história contigo. Eu quero viver no reino da promessa, esse reino de Deus que jamais será abalado. Se você preferir, coloque a sua mão no seu coração nessa noite e peça a Ele: Jesus, eu quero fazer parte da sua casa. A sua casa chamada povo de Deus, não uma construção física, mas um povo que tem aliança com Jesus e que foi regenerado e transformado por Jesus Cristo. Peça a Ele nessa noite: Jesus, eu quero viver essa promessa do seu reino. Venha edificar em mim o seu reino, venha implantar em mim o seu reino, porque eu quero viver a plenitude do reino de Deus na minha vida. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Por que nós estamos aqui? Por que nós abrimos as portas dessa igreja? Por que nós andamos em Cristo Jesus? Por que nós o servimos? Por que nós pregamos? Por que nós oramos, clamamos? Porque existe um reino eterno que será consumado. A nossa esperança, ela é firme, porque ela está pautada num reino eterno que jamais será abalado, um reino que revela a graça de Deus na nossa vida, e é esse reino que eu quero na minha vida, é esse reino que eu quero fazer parte, é esse reino que eu quero implantado dentro de mim, para que eu tenha história com Jesus, uma história de vida, uma história de redenção, de regeneração, uma história de cura, uma história de perdão, uma história de novo nascimento. É isso que Ele tem para nós aqui nessa noite. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, invocando o Teu nome, buscando a Tua paz, e pedindo que o Senhor venha se manifestar com o Seu reino em nós. Nós queremos vivenciar, Senhor, esse reino intensamente nas nossas vidas. Pai, nós sabemos que a caminhada contigo é uma caminhada de aflições, é uma caminhada de batalhas, de desafios, como vimos aqui, mas é uma caminhada